E hoje o tema que eu escolhi é a crença de não merecimento, ou merecimento. Para a gente discutir um pouquinho, e eu trouxe algumas coisas para você pensar, para a gente pensar sobre o que eu mereço, né? O que eu acredito que eu mereço. E para a gente refletir assim, até que ponto essa crença de não merecimento, ela tá bloqueando a sua vida, bloqueando a nossa vida, e o que a gente pode fazer para desbloquear, para se libertar dessa crença e começar a trazer para nossa vida aquilo que a gente acredita que merece, aquilo que a gente quer para nossa vida, né? Então, depois do processo de separação, de divórcio, né? A gente, dependendo de como foi esse processo, e ele nunca é um processo assim, muito tranquilo, né? Tem algumas situações que são mais tranquilas, mas geralmente ele traz muitas emoções, ele traz muitos sentimentos, ele traz muita coisa junto com ele, né? Com todo esse processo. E a gente pode cair, ou esse processo de separação, esse processo de elaborar, né? De elaboração da separação, na verdade, esse processo, Portal Paz, boa tarde, seja bem-vindo. Esse processo, ele pode aflorar essa nossa crença de não merecimento, principalmente se a nossa autoestima ela estiver abalada, e geralmente ela vai ficar abalada em algum nível. A nossa autoestima, a sua autoestima, ela vai ficar abalada durante um processo de elaboração de uma separação, de um divórcio. E a crença de não merecimento, ou de achar que eu não mereço mais ser feliz, que eu não mereço, que eu não merecia passar por isso de repente, que a minha vida tá virada numa bagunça porque eu não mereço, ou eu mereço, né? Que eu vou falar um pouquinho mais pra frente desse outro lado da crença de não merecimento, que é a punição, né? Que é quando a gente começa a se punir, a se maltratar, porque a gente acredita em coisas que na verdade só vão nos machucar, só vão fazer mal pra gente, tá? Então, durante esse processo de elaboração, e se a nossa autoestima ela estiver muito baixa, se ela estiver muito afetada, a gente vai usar, ou vai deixar que essa crença de não merecimento, que ela nos sabote, que ela seja uma sabotadora de decisões, de ações que a gente precisa tomar na nossa vida, e a gente vai deixar isso acontecer porque a gente não tá assim tão fortalecida, a gente não tá tão bem assim para lidar com essa situação. Então, para você refletir, para você olhar para a sua vida, olhar para o teu momento, para o teu processo, eu te convido a pensar se essa crença de não merecimento, ou se perguntar o que eu mereço, se isso tem afetado a sua vida, se isso tem afetado o seu processo de elaboração, o seu processo de recomeço, depois de passar por essa ruptura, que é um divórcio, que é uma separação. Porque essa crença, ela bloqueia a nossa prosperidade. E aí, quando eu falo de prosperidade aqui, né, não é só relacionada a dinheiro. É dinheiro também, mas é a prosperidade da vida, é a prosperidade de tudo na nossa vida. É a questão de prosperidade com os nossos relacionamentos, de prosperidade com o nosso trabalho, as ideias fluindo, as coisas acontecendo, de prosperidade na nossa família, na nossa casa,
de oportunidades, de amigos, de ter, né, de se preparar para um novo relacionamento, então, e de dinheiro, de tudo, a prosperidade da vida. Porque quando a gente não está sentindo, vivendo essa prosperidade da vida, nós estamos no outro lado dessa régua, que é a escassez. Então, o que vai ter? Vai ter escassez nos relacionamentos, porque eu não vou conseguir me dar bem, me conectar de verdade com as pessoas. Então, talvez tenha uma necessidade muito grande de isolamento, de ficar sozinha e de se sentir mais sozinha ainda. Ficar sozinho, a solitude, ela é boa, ela é importante para os nossos momentos de elaboração. Mas a solidão, quando a gente está sozinho, porque a gente está naquela solidão e a gente está achando, né, acreditando que ninguém quer ficar com a gente, que a gente não tem ninguém, que a gente está sozinho no mundo, ela é prejudicial, né? Então, isso afeta, vai bloqueando, né, toda essa prosperidade na nossa vida de todas as coisas, né? A gente não sente mais o prazer, né, a alegria de estar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de sair, de fazer amigo. Então, tudo isso pode ter relação com a crença de não merecimento, com estar acreditando que eu não mereço mais, e aí eu vou atraindo situações que vão comprovando para mim, porque é isso que as nossas crenças fazem. As nossas crenças positivas, né, as nossas crenças construtivas e as nossas crenças negativas. Elas, tudo que a gente acredita vai se manifestar na nossa vida de alguma maneira. Para quê? Para nos provar que aquilo que a gente está acreditando, que a gente está nutrindo, que a gente está vivendo é realidade, é a nossa vida. Então, para você se perguntar e para você se olhar, né, fazer discutir essa relação sua com a crença de merecimento, com o merecimento. O que é que você merece? Você merece ser feliz? Você merece ter sucesso? Você acredita que você merece ser feliz? Que você merece ter sucesso? Que você merece refazer, reconstruir a sua vida? Você acredita que você consegue cuidar dos filhos, educar, que você consegue ter uma boa relação com eles e ao mesmo tempo ter uma boa relação com você? Você acredita que a sua vida ela pode ser melhor do que ela está hoje? Ou não? Ou você acredita, mas não está vendo nenhuma possibilidade, você só está acreditando. Então é esse ponto, né, nessa questão que eu quero trazer aqui para a gente pensar, para a gente refletir, né? E, assim, tudo que acontece na nossa vida tem uma razão, tem um porquê, tem, né? Por mais que a gente não entenda, que a gente não compreenda isso, durante o processo, ela tem uma razão de ser. Aconteceu por, né, uma razão. E não foi pro teu mal. Não foi pro teu mal. Mesmo que agora, nesse momento, você ache que foi, vai chegar um ponto que você vai ver que não foi. Que tem algo muito maior por trás de tudo isso, né? E da onde que surge essas crenças, né? As nossas crenças, geralmente, né? Da onde que elas vêm? Elas vêm lá da nossa infância. A crença de não merecimento, ela pode aflorar, e acontece em muitos casos, né? Durante o processo de elaboração do divórcio, da separação, porque ela é uma crença que a gente já tinha, aqui dentro,
e que talvez ela estivesse apenas adormecida. E todo esse processo fez ela aflorar. E é uma crença que geralmente aconteceu, né? Que a gente criou essa crença, a gente começou a acreditar nisso, que a gente não merecia, ou que se a gente fizesse tal coisa, aí sim eu ia ser merecedora de receber amor, de receber atenção, de receber carinho. Se eu fizesse isso ou aquilo, se eu fosse uma boa menina, se eu fosse uma boa aluna, se eu fosse uma boa filha, eu iria, né, merecer receber amor, receber atenção, receber carinho, receber aquilo que eu queria, né? E se lá na minha infância isso foi diferente, isso foi de alguma maneira frustrado para mim, né? Se eu não recebi, se eu fiz achando que daí eu ia merecer e eu não recebi, eu posso ter criado alguns sentimentos, algumas emoções, algumas memórias de rejeição, de abandono, de aconteceu isso porque eu fiz alguma coisa de errado, tem alguma coisa de errado comigo, por isso que eu não ganhei, por isso que eles não me deram atenção, por isso que eu não fui amada, por isso que eu não sou amada, por isso que eu não sou levada para algum lugar junto com a minha mãe ou junto com o meu pai, por isso que eu não recebi tal coisa. Então fica aquela memória, porque quando a gente é criança, lá na nossa infância, nós não temos o filtro que nós temos depois que a gente cresce, depois que a gente é adulto. Esse filtro de entender que, não, calma, não é porque eu não mereço que eu não tive tal coisa. Mas quando a gente é criança, a gente foi ensinado a isso, né? Seja uma boa menina, seja uma boa aluna, que você vai ganhar tal coisa, que você vai receber tal coisa. Então a gente condiciona o nosso merecimento a esse ser, né? Fazer tal coisa para ganhar tal coisa. E aí a gente cresce e essas crenças elas ficam lá. E em alguns momentos da vida elas vão pipocando, né? Vão acontecer coisas que vão fazer elas aflorar, aparecer. E durante o processo de elaboração do divórcio, durante o processo que você está decidindo recomeçar, se essa crença ela estiver lá dentro de você, ela vai aflorar, né? Ela pode aflorar. E aí acontece muito esses pensamentos de eu não mereço ser feliz, tudo isso aconteceu porque eu não mereço, e vários pensamentos, né? Eu quero compartilhar aqui com vocês um exemplo, né, que é da minha história, que é o que aconteceu comigo. Eu, durante o meu processo de elaboração da separação, eu passei por uma fase, e uma fase até longa, porque eu não estava conseguindo sair, eu não tinha ferramentas, não conseguia sair, que eu me sentia culpada, né? E isso não é um sentimento que é só meu, né? Tem muita gente, muitas mulheres que se sentem culpadas. Eu me sentia culpada por tudo que aconteceu, pelo processo de separação, por tudo que aconteceu, e eu acreditava que eu merecia passar por aquilo porque eu não fui uma boa esposa, porque eu não fui uma boa mãe, uma boa amante, uma pessoa que realmente merecia estar casada, que merecia ter um companheiro. E eu acreditava nisso, eu acreditava que eu não merecia, que eu merecia passar por aquilo porque eu não fui tal coisa. Então, da onde que vem isso? Lá, com certeza, lá da minha infância, quando eu não tive, né, algumas coisas que eu achava que eu merecia. Então eu não tive porque, né, você não ganhou porque você não fez o que tinha que fazer, porque você não foi boa o bastante, então você não mereceu, entende? E isso, depois, claro,
estudando, trabalhando, fazendo terapias e assim, me autoconhecendo e trabalhando muito isso, eu fui entender e eu me senti, né, que eu me senti muito culpada e essa culpa me fazia me autopunir. Por quê? Porque eu acreditava que eu merecia passar por aquilo, né? Que eu tava sofrendo, que eu tava passando por tudo aquilo porque eu merecia, porque eu não fui uma boa menina, né? Lembrando da menininha lá de trás. Eu não fui uma boa menina. Então, quando eu entendi isso, quando eu consegui elaborar isso, eu ressignifiquei, né? Aconteceu porque precisava acontecer. Hoje eu entendo por que aconteceu. Hoje eu sei que chegou ao fim, né? Foi um ciclo que chegou ao fim e que precisava desse fim, que precisava de todo esse processo. Talvez todo o sofrimento que eu passei, porque eu me permiti sofrer, por não ter conhecimento, por não, né, assim, por não talvez não ter buscado, mas foi o que eu precisei, né? Foi o que eu passei, o que eu precisei. Talvez não tivesse demorado tanto, mas demorou o tempo que eu precisei para entender, para elaborar, para colocar luz em tudo isso, né? Para me perdoar, para passar por todo esse processo e entender que não é uma questão de merecimento, né? É uma questão de que eu precisava passar. Então, olha como a minha ideia, a minha crença, ela estava tão distorcida de acreditar que eu merecia passar por aquilo. Por quê? Porque eu não fui uma boa, né, esposa, não fui uma boa, assim, mulher. Então, como a gente se maltrata, como a gente se diminui, como a gente não se ama quando a gente não se conhece, quando a gente não se entende, quando a gente não se percebe. Mas é um processo de amadurecer, é um processo de crescer, é um processo de adultecer, né? E às vezes a gente não passa por nada que não precisa passar, né? Nada é de graça, a gente precisa para aprender. Porque o que tudo isso me ensinou? Gente, tudo isso me ensinou. Talvez, eu tenho muita coisa para aprender, tenho muita coisa para evoluir, mas talvez essa grande dor, né, da questão do merecimento, da crença de não merecimento, de me autopunir, tudo isso me mostrou e me ensinou o quanto eu não enxergava o meu valor. Eu não enxergava quem eu sou, quem eu era. Oi, Robson, tudo bem? Seja bem-vindo. O quanto eu não me enxergava, o quanto eu não me valorizava, o quanto eu não falava os nãos que eu precisava, o quanto eu não falava os sims para mim que eu precisava. Então, não é culpa do outro, o outro fez o que... Não é culpa do outro, é um processo onde nós estávamos juntos e eu precisava me valorizar, eu precisava me posicionar e eu não consegui fazer isso, né? Por muito tempo eu não consegui fazer isso. Então, todo esse processo me mostrou, sabe? Que eu precisava aprender a me valorizar, a me enxergar quem eu sou, a enxergar quais são os meus valores, o que eu gosto, o que eu não gosto de fazer, o que é legal para mim, o que me faz feliz, o que não me faz feliz. Então, isso tudo só me ajudou a me reconhecer, porque eu não me reconhecia mais. Nesse processo, né, nesse período, eu já não me reconhecia mais. Então, foi muito importante, né? E essa crença, ela mostrou para mim tudo isso e vem mostrando tantas coisas que
eu venho superando durante todo esse processo. Então, eu só trouxe esse exemplo, esse compartilhamento da minha história, e assim, claro, tem muito mais coisa, né? Muito mais aprendizado aí, mas esse foi um dos grandes aprendizados para mim, que é a questão de enxergar o meu valor. E aí, quando a gente enxerga o nosso valor, quando a gente enxerga quem a gente é, e a gente começa o nosso processo de se aceitar, de se respeitar, de se amar, a gente começa a resgatar aquela menina, a resgatar aquela mulher que a gente é, e a gente começa a trilhar um caminho de permissão, a gente começa a se permitir receber aquilo que a gente merece, aquilo que a gente quer de verdade. A gente começa a abrir os caminhos para a gente fluir melhor, né, na nossa vida. Então, é um processo de muito aprendizado, é um processo de se reconhecer. E se essa crença ela está afetando você, se você hoje olha para a tua vida e você não acredita que você merece mais, que você merece sair dessa posição, é porque você está precisando resgatar algo, alguém que é muito importante para você e que está aí dentro de você escondidinha. Então começa a olhar para você, começa a olhar para as coisas que você gosta e reconhecer o que é que você merece, o que é que você quer. E aí fazer um movimento de se abrir, né? De se permitir, de se resgatar, sabe? Para você conseguir trilhar esse caminho de recomeço. E a culpa, né, o sentimento de culpa, e aí também a ação de se autopunir, que a gente faz muitas vezes, não pega isso assim como um peso, sabe? Mas pega isso como, bom, eu ainda não sabia disso, eu não sabia que era desse jeito que eu estava funcionando, mas agora eu posso mudar, eu posso fazer diferente, eu posso me olhar diferente, né? Eu posso olhar para essa situação diferente. Então, esses momentos aqui que eu estou trazendo para a gente discutir a nossa relação com esses assuntos hoje, com o merecimento, com a crença de merecimento, esses momentos, eles são para a gente realmente se olhar para dentro, olhar para nossa história, resgatar essa mulher que ficou perdida lá em algum ponto, né? Resgatar essa mulher que tem sonhos, resgatar essa mulher que quer uma vida melhor, que quer ser feliz, que quer acreditar que pode, né? Que tem vontade de acreditar que pode. E ela pode, você pode, eu posso, né? Só que a gente precisa passar por esses processos e ir fazendo esses resgates, né? Ir fazendo esses reconhecimentos, tá? Então, e como que a gente, né, pode trabalhar isso, tá? Eu não sei se isso faz sentido para você, mas é muito importante a gente parar para olhar para essa relação nossa com o merecimento. E como que a gente pode trabalhar isso de uma maneira diferente, né? Para transformar. Eu gosto da palavra mudar, mas eu amo muito mais a palavra transformar. Porque transformar é um processo de alquimia. E dentro desse processo de alquimia, a gente se conhece, a gente se reconhece. Não é mudar porque eu quero fugir disso, entende? É mudar porque eu entendi que eu posso mais. Eu entendi que eu, como ser, né? Como uma mulher, como ser, eu posso mais, eu posso fazer diferente, eu posso viver
experiências e emoções diferentes, entende? Então, é desse lugar, né? Desse lugar de transformar aquela situação que agora eu consigo identificar que é uma crença de não merecimento, que é uma crença de não me sentir merecedora, de não me sentir digna de receber amor, ou é uma forma de me autopunir, né? De achar que eu tenho alguma coisa errada e que eu não mereço e que tá tudo bem, tá acontecendo porque eu mereço que isso aconteça como punição, como foi, né, na minha história, no meu caso. Mas eu também tenho ainda muito essa crença, a crença de não merecimento, ela vem, sabe? Quando tá perto de acontecer alguma coisa legal, alguma coisa bacana, vem aquele sentimento, aquele pensamento, mas será que eu mereço isso? Será que eu mereço isso? Então, a gente trabalhar isso. E como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa é identificando, né? Por isso que o conhecimento, ele é muito importante, gente, em todos os processos. E é por isso que eu venho aqui compartilhar isso com vocês. Porque, né, fez diferença para minha vida, fez diferença para mim. Porque se eu não tivesse aberto a minha cabeça e o meu coração para aprender, para buscar, conhecer esses buracos que estavam dentro de mim, que eu só estava assim me autodestruindo de certa forma, se eu não tivesse aberto o meu coração e a minha cabeça para aprender, eu não estaria aqui compartilhando nada disso com vocês. Então é realmente importante. Só que só o conhecimento, ele não vai transformar a sua vida. O que transforma você, o que transforma a sua vida é pegar o conhecimento, pegar as informações, o conhecimento que você tem, que você recebe, que você teve, né? E transformar isso em ação, em autoconhecimento, praticar, colocar isso na prática na sua vida. É isso que vai trazer, que vai gerar transformação. Só o conhecimento, ele não muda nada, porque eu fiquei muito tempo conhecendo, sabendo o que era, mas não mudava, não saía do lugar. Por quê? Porque eu ainda não estava trazendo para cá, para o autoconhecimento, para aplicar na minha vida, para viver as coisas. E é fácil? Claro que não é. Não é fácil, gente. Mas é possível. É uma jornada possível. Mas é uma jornada para quem assume a responsabilidade de recomeçar, de trilhar o seu caminho. É uma jornada e um resultado e uma transformação para quem se compromete com isso, compromete em fazer, em colocar na prática, em exercitar, né? Então, depende exclusivamente da gente. Depende exclusivamente da gente. Os resultados, se, né, eu vou fazendo o que eu preciso fazer, os resultados vão chegar. Eles vão aparecer, né? As transformações, elas vão acontecendo, as curas vão acontecendo, mas a gente precisa assumir essa responsabilidade de trilhar o caminho, de se conhecer e de aplicar esse conhecimento, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar, como eu disse, é entender, epa, isso aqui é uma crença, né? É uma crença que eu estou manifestando de não merecimento. E, como toda crença, eu posso mudar. As coisas que eu acredito hoje, amanhã, o mês que vem, o ano que vem, pode ser diferente. O que eu acreditava há 3 anos atrás já mudou, né? Muita coisa mudou. Então, você pode mudar. Estar presente para essa possibilidade de que você pode transformar essa crença, você pode ressignificar isso e sair dessa situação
de autossabotagem, essa situação de autopunição, essa situação de culpa, essa situação de escassez, de achar que você não merece, de que tudo isso que está acontecendo é o que precisa para te colocar para baixo e ficar mais embaixo ainda, né? Ficar lá no chão. Então é entender, estar presente para possibilidade que isso é uma crença de que você pode mudar, você pode transformar essa crença. E ela não é, a crença, ela não é uma verdade universal, ela não é uma verdade que você precisa carregar para sua vida inteira. Você pode começar a acreditar em outras coisas. Se você acredita que não merece, você pode começar a acreditar então que merece. Que você pode, que dá para você fazer, que você pode dar passos para caminhar na direção daquilo que você quer, entende? E aí, um processo que só a gente identificar também não vai resolver, né? Porque, eu tô com crença tô com uma crença de não merecimento. E aí vou ficar lá, não vou fazer nada. Então eu preciso criar, né, ganhar mais consciência em relação a isso e limpar essas memórias, porque são memórias que eu trago lá da minha infância, de coisas que aconteceram, como eu já disse, e que elas estão ali no meu corpo de dor, né? Lá no canal do YouTube eu tenho um vídeo onde eu falo disso, do nosso corpo de dor, todos nós temos. Elas estão ali adormecidas. E quando acontece algo, elas afloram. E aí a gente precisa limpar isso, transmutar essas energias que ficaram bloqueadas. E como que a gente faz isso? Usando ferramentas, técnicas, né? Você pode usar a meditação, se você for uma adepta, gostar de meditação, você pode usar a meditação. Tem muito vídeo, né, no YouTube ensinando meditação. Eu tenho um vídeo no YouTube de limpeza e de equilíbrio dos 7 chakras, que é uma meditação muito, muito, muito poderosa, muito bacana para ir limpando todos os nossos chakras, para ir equilibrando e ajuda. Eu tenho um vídeo lá também de Tapping Ho'oponopono, que é uma técnica que eu uso muito, tá? Para as limpezas, para transmutar as energias, para limpar as memórias. Que é um vídeo sobre crença de não merecimento. É um vídeo bem acessado, o pessoal assiste bastante, faz bastante a prática, porque ajuda mesmo para liberar, né? Que é de Tapping Ho'oponopono. E outra ferramenta que eu comecei a usar acho que já tem uns 3 anos. Antes eu usava, mas eu nem sabia que era isso que eu fazia. Mas já tem uns 3 anos, eu tô entrando no 3º ano de usar essa técnica, que é a escrita terapêutica. Eu escrevo, eu tenho, uma hora eu vou mostrar para vocês, eu tenho um monte de caderno que eu uso para fazer a minha escrita terapêutica. Escrever como que eu tô me sentindo, fazer perguntas para o universo, para o meu eu superior. Aí vem respostas, eu vou lá e eu escrevo o que veio e eu deixo, né, fluir para escrever justamente aquilo que realmente eu preciso, e depois eu leio e eu entendo e eu vou processando e eu vou ganhando consciência. E aí, sabe, é um processo tão lindo, é tão maravilhoso a escrita terapêutica, gente, é tão sabe, é tão transformador, só que ele é mais lento, né? É um processo mais lento. Mas ele é tão transformador, ele é tão gerador de consciência pra gente, que, assim, é incrível, sabe? É muito, muito incrível. Você pode fazer terapia, você pode buscar alguém que te ajude a compreender, a enxergar aquilo que você não tá enxergando, né? Pra você trilhar o seu caminho melhor. Só que é tudo... depende de você, tem que partir de você, e o processo de transformação ele vai acontecer dentro de você, por você, porque você está em movimento. Não é o terapeuta, não é a técnica, a técnica vai ajudar. O terapeuta ele vai ajudar. A escrita terapêutica ela vai te ajudar infinitamente,
mas é um processo de transformação interna. É você com você, é você processando aquilo que você conversou, tratou na terapia, é você processando aquilo que você viu no vídeo, é você processando isso que você está assistindo aqui na live. E é assim, é um processo, tá? Mas é aqui dentro que tudo isso acontece. Então, as minhas dicas, né, são essas, e tem muitas coisas. Tem Theta Healing, eu uso muito o Ho'oponopono, porque eu sou apaixonada por Ho'oponopono. O Ho'oponopono, assim, transformou muita coisa na minha vida, sabe? Muita coisa mesmo. E meditação, oração, eu gosto muito da oração de 4 etapas, que é maravilhosa também, que ajuda muito. Então é você buscar formas, ferramentas de autoconhecimento, né? Ferramentas que te tragam conhecimento para você transformar tudo isso em autoconhecimento, em prática, em expansão, em ganho de consciência, em cura, em transformação, tá? Então, é muito legal, tá? É muito legal isso. E tudo isso é o processo de se conhecer. É o processo de se reconhecer, é o processo de se aceitar, é o processo de ir assumindo a sua responsabilidade, de ir ganhando, ou melhor, criando a sua autonomia emocional, a sua autonomia de vida, a sua autonomia para a gestão da sua vida. É um processo, tá? É um processo que você decide trilhar, você decide caminhar. Para quê? Para você se fortalecer. E a outra dica que eu quero compartilhar com vocês é a questão da permissão. Gente, sabe, é muito, muito, muito sério isso. E essa sacada para mim veio faz algum tempo, mas assim, e sempre que eu estou num processo de resistência, acontece alguma coisa para me mostrar: Edna, na resistência você não vai chegar a lugar nenhum. É na permissão que as coisas fluem. É no processo de permitir que as coisas acontecem. Não é na resistência. Não é brigando, não é se culpando, não é, sabe, batendo cabeça com aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que está acontecendo, que a gente vai resolver, que a gente vai encontrar soluções. É na permissão. E o processo de permissão, ele é lindo, ele é incrível, mas é um processo que a gente vai aprendendo a se permitir, a gente vai aprendendo a permitir as coisas que a gente gosta, a permitir as coisas que a gente quer viver. E a gente vai entrando em ação e vai fazendo e vai permitindo e vai fluindo. E tem hora que a gente recua e depois a gente, né, avança de novo. Mas a crença de não merecimento, ela é um processo de resistência. A gente está resistindo àquilo que a gente quer, àquilo que a gente merece, àquilo que a gente realmente veio aqui para viver e para fazer, né? E a outra questão, assim, que eu quero compartilhar com vocês, né, que é a última daí das dicas aí, sabe, para você fazer essa DR, para você começar o teu processo, tá? Que foi o ano passado que eu estava assistindo uma live da Andressa Molina, que é do Espaço Humanidade, e ela falou uma coisa assim que pá, cravou uma faca aqui no meu peito, assim, sabe? Uma faca de iluminação, de consciência e de chacoalhar, assim, que foi muito importante e tá sendo muito importante para mim, sabe? Que aí eu aliei a essa questão da permissão. Que não adianta também eu trabalhar, limpar a crença de não merecimento e aí começar naquela coisa de eu mereço isso, eu mereço ser feliz, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu mereço, e ficar só nesse eu mereço aqui, sabe? E não partir para ação, para fazer
por merecer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente acredita que a gente merece. Então, é diferente daquela questão da crença lá de quando eu era criança, que eu tenho que fazer, né, que eu tenho que ser tal coisa, fazer tal coisa para merecer ganhar isso. É diferente disso, porque quando eu vou fazer por merecer, como adulta, como mulher inteira que eu sou, eu vou agir na direção daquilo que eu quero. Porque as coisas, elas não se materializam na nossa frente só pelo nosso pensar, só pelo nosso querer, ou só pelo nosso crer que merece. A gente precisa agir, a gente precisa entrar em movimento. Fazer, eu mereço ser feliz, então eu vou fazer a minha felicidade, eu vou trabalhar pela minha felicidade, eu vou agir pela minha felicidade. Não vou ficar esperando cair do céu, porque não cai, não vai cair. Então, isso foi, assim, para mim, uma chave muito, muito importante, sabe? Porque muitas vezes a gente acredita que merece uma coisa, mas a gente fica parado, fica estagnado, estacionado lá. A gente não age, a gente não vai atrás. A gente não faz aquilo que a gente precisa fazer para que a manifestação daquela coisa que a gente acredita que merece, que ela aconteça na nossa vida. Então, nós somos os criadores, os co-criadores, né? E nós co-criamos quando a gente pensa, sente e age e entra em movimento. E isso faz parte do processo de permissão. Por isso que eu fiz esse link e para mim faz muito sentido, né? Não sei se vai fazer sentido aí para você quando você processar todas essas informações que eu tô trazendo. Mas faz muito sentido que dentro do processo de permissão, a gente precisa permitir, né? Permitir o quê? Pensar diferente, sentir diferente e agir diferente, fazer, né? Entrar em movimento de maneira diferente para que a gente caminhe para aquilo que a gente quer, para que a gente caminhe para aquilo que a gente merece. Entende? Vocês conseguiram caminhar junto comigo nesse raciocínio, né? É muito assim, é muito, e é tudo do meu processo, do que eu aprendi em relação à crença de não merecimento, em relação a gente trabalhar isso, né? Então, eu vou me tornar consciente, né? Vou identificar, eu vou fazer o processo de limpar, vou usar ferramentas, técnicas para limpar, e eu vou entrar no processo de permissão, que é pensar, sentir e fazer diferente para que a coisa aconteça, né? Para que as coisas que eu mereço, que elas aconteçam na minha vida. E acreditar, né, gente? Sabe? Acreditar que tudo aquilo que tá conectado com o meu coração, porque também tem muito uma coisa assim, muito, né, uma positividade tóxica, que você pode tudo, você pode criar tudo. A Andresa fala muito isso, que você pode tudo. Cara, a gente pode aquilo que é pra nós, aquilo que é nosso, que conecta com o nosso coração, com o nosso projeto de vida, com o que faz a gente feliz. Porque se eu começar a querer e achar que eu mereço uma vida só porque a minha amiga tem aquela vida, só porque eu tô me comparando, só porque eu acho que a vida dela é maravilhosa e eu quero que a minha seja igual, não vai rolar. Porque não tá conectado aqui. Não tá conectado com o meu projeto, com o meu propósito, com quem eu sou. Eu tô fazendo isso, eu tô querendo isso, tô acreditando que eu mereço isso, porque eu tô me comparando, porque eu tô olhando, né, pro outro, pra vida do outro, pro que o outro tem, pro que o outro pro que o outro faz. Daí não vai rolar. Então a gente estar aqui, né,
conectado com o sentir, conectado com quem eu sou, com o que eu realmente quero, com o que me faz bem, com o que me faz feliz, com o que preenche a minha alma. E toda essa, né, que às vezes para algumas pessoas é uma baboseira, e toda essa baboseira que faz muito sentido, tá? Que é a baboseira que é a nossa vida, tá? Não é uma baboseira, é a nossa vida. Mas precisa estar conectado comigo, porque senão vai acontecer um monte de coisa que não faz sentido para mim, que não conecta, que não vai trazer aquelas coisas, e aí eu vou reforçar a minha crença de que, né, eu não mereço, não veio porque eu não mereço, mas às vezes não é para mim, não é para minha jornada, não é para o meu caminho, né? Às vezes eu paro muito nisso, assim, eu me pergunto, eu busco, né, informações, me vem informações, porque eu também estou no meu processo de construir esse entendimento, né, na minha vida. Eu também estou no meu processo de permissão. Eu estou trilhando o meu caminho de permissão, e eu acredito que a gente trilha esse caminho de permissão a vida inteira, né, porque a vida inteira a gente tá aprendendo a se permitir viver e ser e fazer aquilo que faz a gente feliz, aquilo que toca o nosso coração, que toca a nossa alma. E é por aí, tá bom, gente? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero, assim, que tenha feito sentido. Eu espero que essa live, que esse assunto chegue nas pessoas que realmente precisam dessa informação, e que sirva para você, que sirva para sua jornada, né? Toda essa reflexão, todo esse conhecimento. Eu não sou a dona da verdade, tá? Mas esse conhecimento que eu consegui compartilhar com vocês aqui através, né, da minha centelha divina, através do meu coração, tá? E eu agradeço muito e espero vocês na próxima live, tá? Na nossa próxima DR, terça-feira que vem, com um novo tema pra gente discutir aí a nossa relação, ok? Beijo e até mais!